Hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Castro Barbosa, que vai falar pra gente sobre os distúrbios do sono. Doutor, fala pra gente o que acontece com o nosso corpo enquanto dormimos. Bom, o sono, que a gente vai falar, vamos definir um pouquinho. O sono não é um estado comportamental, é fisiológico, né? E a gente não está ausente. Existe, o nosso organismo está funcionando, existe um metabolismo intenso, só que a gente está meio que desligado do ambiente, do meio ambiente. Então, enquanto nós dormimos, o nosso cérebro está trabalhando de uma maneira diferente quando na vigília, mas está trabalhando intensamente. O nosso corpo físico também está trabalhando em alguns aspectos. Existe toda uma mecânica, todo um metabolismo durante o sono. Quais são as fases do sono? A gente tem, hoje descrito na literatura, a gente tem 5 fases do sono. Essas fases são determinadas pelo eletroencefalograma, ou seja, pela atividade elétrica do cérebro. Uma fase chamada REM, a abreviação do inglês Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. O sono REM é um estágio, ele não é mais importante que os outros estágios, mas tem algumas características interessantes. Por exemplo, é no sono REM onde ocorrem os sonhos, a gente só sonha quando está no sono REM. Ele é o estágio onde dá mais a sensação de reparação, ou seja, quando a gente está dormindo, se a gente tem bastante estágio REM durante uma noite, a gente vai ter uma sensação boa no dia seguinte, vai ter uma sensação de restauração e reparação. Então esse estágio REM vai aparecer, principalmente na segunda metade da noite, né? Mas 25% do indivíduo tem que ter todas as noites. E o que é o não REM? O não REM, como eu falei, são divididos. Também isso é determinado pela atividade elétrica cerebral e são divididos em 4 estágios. O estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 seria o estágio, aquele primeiro estágio onde o indivíduo está acordado e começa a penetrar, aquela sonolência começa a penetrar no sono. Estágio 2 já é um estágio mais de preenchimento com algumas características, mas o que mais interessante é o estágio 3 e 4, que a gente chama de estágio delta, de ondas lentas. Ondas que a gente fala é aquele traçado do eletroencefalograma, né? É um estágio, são 1 ou 2 estágios químicos, principalmente químicos, onde que ocorrem digestão, a limpeza de substâncias do organismo. Ou seja, se o indivíduo consumiu muito álcool, comeu algum alimento pesado durante a noite, ele vai passar bastante tempo nesse estágio, porque o organismo precisa limpar toda aquela substância, aqueles tóxicos que entraram. Então ele acaba sendo privado de outros estágios, principalmente do estágio REM. Então toda aquela sensação de restauração que ele teria devido à quantidade de estágio REM acaba sendo privado do estágio REM. E quais são os principais distúrbios do sono? Hoje em dia é descrito na literatura quase 100 distúrbios do sono, sendo que desses 100, os 4 mais prevalentes, os que acontecem mais, são o bruxismo, o ronco, a apneia e a insônia. Então fala um pouquinho pra gente sobre eles. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ronco e apneia, né? O ronco e a apneia, eles são... todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos já viu, né? O ronco, né? Aquele exuberante, aquele barulho que o indivíduo faz enquanto está dormindo. O ronco, ele ocorre quando há estreitamento na passagem de ar. E esse estreitamento vai ocorrer principalmente quando há excesso de peso. O indivíduo engorda para fora, ele também há acúmulo de gordura nas partes internas, né? Então, quando ele está, o excesso de peso então está estreitado, e quando ele está dormindo, e principalmente deitado, a gravidade cumpre o papel dela, ele começa a relaxar essas estruturas, e principalmente o palato mole, né, que é a úvula. Ela é uma estrutura laminar, fraca, ela encosta na parede de trás da garganta e vai vibrando. Então faz aquele barulho característico do ronco, que é, né, esse barulho dessas estruturas se colabando, se vibrando. Esse é o ronco. Quase todo mundo que ronca tem apneia. A apneia já também ocorre pelos mesmos problemas, pelo estreitamento da passagem de ar na garganta. Mas a apneia, ela já é uma obstrução completa da passagem de ar. Ou seja, o ronco, o ar passa vibrando essas estruturas, o palato mole principalmente por ser uma estrutura laminar fraca. Mas a base da língua chega a encostar completamente na parede de trás da garganta, o indivíduo para de respirar. Isso a gente chama de apneia. E no caso, uma apneia obstrutiva e do sono, porque ocorre durante o sono. E o diagnóstico, os exames, tem também, a gente queria falar um pouquinho sobre o laboratório, como funciona? A pessoa passa a noite inteira lá, toda sendo examinada? Bom, o diagnóstico de ronco e apneia, ele relativamente é fácil. É só olhar quem está dormindo e ver se ronca, né? E se ronca, provavelmente tem apneia.
Então esse é o diagnóstico mais fácil de se fazer, observar. Agora existe um exame que se chama polissonografia, que o indivíduo ele dorme no laboratório e lá a gente pode monitorar ele sob vários aspectos. A gente vai quantificar essas coisas, o ronco, principalmente o ronco e a apneia. Nós vamos ver os estágios do sono por eletroencefalograma, vamos ver eletrocardiograma, ver o coração, como é que está variando a frequência cardíaca, a oximetria no sangue, também digital, mas a gente consegue ver o fluxo respiratório, então a gente consegue ter uma avaliação. Então a polissonografia é um método diagnóstico e quantifica, a gente tem quantidades exatas, então é um método objetivo de fazer o diagnóstico de ronco e apneia. Certo. Quais são as causas, né, que a privação do sono pode ocasionar no ser humano? A privação do sono, ou então a falta do sono, vai gerar grandes problemas. O primeiro problema que gera a privação do sono é sonolência. Então, se você não tem dormido quantidade, você vai estar sonolento. Isso, quando vem a longo prazo, pode deteriorar a capacidade intelectual, memória, concentração e pode gerar problemas de ordem psiquiátrica sérias. Depressão, é um indivíduo que não vem dormindo bem. O ser humano, ele se passa 4 a 5 noites sem dormir, é morte. Por quê? Porque ele vai chegar a baixa resistência de tal forma que os germes oportunistas vão tomar conta. Então ele vai morrer de infecção generalizada. Tá certo, doutor Ricardo. Muito obrigada. Deu uma aula aí pra gente sobre o sono. Com certeza o pessoal vai tentar aí ver se tem algum distúrbio e visitar aí um laboratório e se diagnosticar. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabiana. É com você, Helder.